Boa noite, graça e paz, aqui é o pastor Márcio. Estamos aqui nos preparando para estarmos fazendo essa live de oração. E enquanto me preparo aqui, eu convido você para estar já contactando com pessoas para juntos buscarmos o Senhor. Hoje estamos começando um pouquinho mais tempo. Eu convido você para estar conosco nessa vez, tá ok? Enquanto isso, eu vou fazendo algumas anotações aqui. Você aproveita para convidar algumas pessoas para estar conosco, tá ok? Fica à vontade aí, vai convidando pessoas, chamando, compartilhando. Daqui a pouco estaremos juntos aqui orando nessa live, tá ok? Fica à vontade aí. Você que está aí na sua casa agora, que você possa se envolver nesse trabalho de oração, porque nós sabemos que a oração é que nos mantém ligados ao Senhor. Temos que usar a nossa fé e estar constantemente em oração. E nesta noite, Deus me deu uma palavra aqui em especial. E teve alguns acontecimentos hoje na rua, com alguns compromissos. E ali eu conversando com pessoas, e Deus falou muito forte no meu coração, uma mensagem que eu ouvi. E Deus falou muito forte mesmo. E isso de um desejo enorme. Cheguei em casa, fui ler, e no caminho, Deus foi falando comigo, senti meu coração arder com esse tema aqui. E o tema nessa noite, para essa live, será o seguinte: não é pelo que vivo, mas para quem vivo. Não é pelo que faço, mas para quem faço. Então, nessa noite, que você possa estar atento, para que nós vamos estar nessa live falando sobre uma experiência que teve o apóstolo Paulo. E aqui em Gálatas 2:20, muito forte essa mensagem de Paulo. Paulo falou aqui, marcou, e eu estava lendo esse versículo, depois eu fui ler a mensagem, eu estava lendo esse versículo hoje, e o Senhor falou muito forte mesmo nesse versículo comigo. E eu queria convidar você para estar lendo comigo esse versículo e meditando nessa passagem. Então, se você já convidou alguém, pega sua Bíblia agora, vamos ler o livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. E essa mensagem hoje me alimentou muito, essa palavra. Porque ele viu o combate de Paulo, inclusive com os próprios de dentro de casa, quer dizer, dentro da casa que eu digo, dentro da igreja, ali no meio do povo do Senhor. Paulo teve uma luta muito grande. E aqui em Gálatas 2, versículo 20, diz o seguinte, Gálatas 2, versos 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Você possa meditar nessa palavra hoje, porque a pessoa, quando ao usar uma palavra dessa, ele tem que estar muito com convicção de que verdadeiramente Deus é com ele. E Paulo aqui teve uma experiência forte, porque ele estava vindo aqui de 14 anos, passou em Jerusalém 14 anos, e ele sobe nessa missão agora, levando Barnabé, Timóteo e Tito. E ali ele tem uma experiência marcante no meio do povo do Senhor ali, por quê?
Porque alguns irmãos se misturaram no meio da igreja ali e dissimulavam, inclusive Pedro. E dissimulavam. E ali, nessa dissimulação, isso irou Paulo de tal maneira que eles tiveram, até inclusive Barnabé, ele teve uma discussão com eles ali por causa de Pedro, dissimulando no meio do povo ali, inclusive conseguiu convencer a Barnabé também. Então ele estava comendo com os gentios, e ali, enquanto o grupo dos judeus não chegavam próximo de Pedro, Pedro comia com eles. Quando chegou os judeus, Pedro começou a dissimular uma santidade e ali se incomodou. E ali queriam constranger Timóteo a se batizar, a se circuncidar. E ali até o próprio Barnabé foi levado para a dissimulação de Pedro. E Paulo se levantou e chamou a atenção daquele pessoal ali. Então, nessa noite, eu queria com você meditar nesse versículo, que diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A crucificação com Cristo e com essa declaração do apóstolo Paulo mostra a sua total união com o Senhor Jesus. Ao afirmar que foi crucificado com Cristo, o apóstolo quer dizer que o homem genioso, inflexível e rebelde que ele havia sido, deixou de existir. Essa crucificação não foi física, mas sim espiritual. E simboliza a morte dos desejos pecaminosos da velha natureza, sem fingimento, porém com sinceridade e pureza de coração. Então aqui Paulo afirma que ele não vivia mais, a carne dele não dominava ele, mas sim o espírito. Então é importante quando você, no mundo de hoje, tem experiências na vida, e essa experiência faz com que você passe por situações até de combate, onde você é pressionado a fazer tantas coisas do passado, a fingir, dissimular, enganar. Mas quando você é alimentado e dirigido pelo Espírito Santo, você faz como Paulo fez. Então Paulo não se deixou intimidar pelaquela dissimulação de Pedro e muito menos daqueles irmãos que se julgavam muito santos. E Paulo diz, olha, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Paulo achava, ele confessava ser escravo do Senhor em amor. Então o tema de hoje é esse. Não é pelo que vivo, mas para quem eu vivo. Não é pelo que eu faço, mas sim para quem eu faço. Isso é a paz de Cristo no nosso coração que nos sustenta a esse ponto de termos essa convicção. É a paz do Espírito no nosso coração. Mesmo estando em meio de acusadores, você não deixa de andar, não deixa de caminhar, não deixa de frutificar, porque o Espírito vai te dar confirmação, ele vai te respaldar na sua vida. Então é importante, esse mundo conturbado de hoje, que você tenha a paz de Cristo no seu coração. Certa feita, um pintor, ele fazia muitos quadros, e nos seus quadros tinha várias mensagens. E ele queria agora fazer um quadro que retratasse paz, que falasse de paz, que é algo, inclusive, que ele queria uma explicação para a paz. Ele tinha tantas mensagens nos seus quadros, mensagem de guerra, mensagem de natureza, tantas mensagens, mas agora ele queria um que retratasse a paz, que ele vinha falar tanto de paz, e ele estava em busca dessa paz, que tinha um vazio nesse homem. E ali ele fez um convite para pessoas pousarem para ele e que pessoas tivessem gestos e situações que simbolizassem paz. Aí ele, na sua cidade, fez essa convocação e pintou vários quadros de casais namorando, casais passeando, famílias unidas e tal. E aqueles quadros ele iam fazendo, mas ainda não sentia paz, mesmo fazendo esses quadros. Aí, pessoas de mão dada e tal. Aí ele falou assim, eu vou viajar pelo mundo, até encontrar uma paisagem, alguma coisa que me retrate essa paz, que ele não estava conseguindo ter liberdade, porque algo prendia ele, e ele queria sentir essa paz.
sentia a ponto de pintar um quadro que retratasse a paz que ele queria sentir. Então ele pintou de tudo, como eu falei, casais, namorando, famílias e tal, mas mesmo assim pintou o mar, pintou o céu, mas nada disso para ele retratava a paz. Aí ele viajou por vários lugares, fazendo exposição e tal, e procurando alguma coisa que para ele simbolizasse paz. Aí estava cansado de procurar. Ele foi em várias partes do mundo, aí foi para outros países. E um dia ele estava num país muito distante do seu, e ali ele indagou pessoas, fez pesquisa, mas ninguém conseguia passar para ele o que significava paz. Falavam de uma maneira que ele ouvia, mas no seu coração não sentia aquela confirmação de que seria paz. Eu quero pintar a paz, mas eu quero sentir paz e pintar essa paz. Aí ele ficou muito triste, porque ele já tinha feito vários quadros, várias exposições, tinha ganhado muito dinheiro, mas ele não tinha paz. Então ele falou, não, eu estou nesse país aqui distante, mas eu só saio daqui quando eu encontrar algo que me retrate essa paz. Eu quero pintar essa paz, expor para o mundo todo essa paz, só que eu quero sentir essa paz. E ali, ele foi para a praia aquele dia, foi conhecer a praia da região, e ficou o dia todo ali sentado na areia, que ele queria alguma coisa que falasse com ele. E daqui a pouco começou a armar um temporal muito forte. E aquele mar, ele tinha um braço que ia lá para o lado das montanhas, e ele via aqueles arvoredos. E o pessoal foi se recolhendo, porque parecia que ia chover, que ia ventar, o povo dali sabia que o vento era muito forte. Só que ele não conhecia bem a região, e como ele não estava satisfeito, não tinha encontrado o que ele estava procurando, ele ficou ali. E não percebeu que o tempo mudou de tal maneira que ficou uma negritude. E a parte da tarde, ele falou assim, acha agora é melhor eu retornar para a cidade, para o hotel, para eu ir embora. Mas ele estava decepcionado que ele não encontrava a tal paz que ele queria. Só que de repente começou a ventar muito forte e começou a cair uns pingos muito grossos de chuva. Aí ele falou, como é que eu vou me refugiar? Aí então ele correu para aquele lado das montanhas, ali onde tinha, ele supunha que tinha cavernas ali, que ele queria se esconder. E ele correu e se aproximou da mata ali já, para encontrar um lugar para se esconder. E quando ele ouve um canto de um pássaro, e que chamou a atenção, estava cantando, estava um canto muito lindo, debaixo daquela chuva, com aquele vento. Aí estava aquele canto muito lindo, muito forte. Ele começou, aquilo chamou a atenção, todo molhado, ele olhou para o alto assim, e viu numa árvore, em um dos galhos da árvore, um pássaro com seus filhotes. E ela cantava, ela conseguia pegar a comida, e no meio daquele vento todo, ela botava a comidinha dentro da boca dos filhotes. E aquilo chamou a atenção dele, falou, meu Deus, essa árvore não está percebendo como é que o vento está forte, como está chovendo. Inclusive, onde ela estava, molhava. Mas o que chamou a atenção dele, que ela não estava ligando para vento nem para chuva, estava querendo alimentar seus filhotes. Então ela pegava a comida, cada um abria a boca assim, ela colocava dentro da boca dos filhotes. E cada vez que relampejava, trovejava, ela estava, a ave não ligava para trovão, para chuva, para vento, para nada. Ela estava ali decidida a alimentar os seus filhotes. Aí ele ficou admirado com aquilo, pegou a máquina boa, prova de chuva. Aí ele falou, vou tirar essa foto. Por quê? Hoje eu estou vendo o que uma paz pode fazer. O trovão, o relâmpago, o vento e muito menos a chuva. Consegue desconcentrar essa ave. No meio disso tudo, ela consegue alimentar os seus filhinhos. Caramba, que coisa linda. Aí ele tirou aquela foto e se propôs a pintar aquele quadro, que ali ele viu retratada a paz. Porque vento, raios, trovões, pancada naquele lugar, os galhos das árvores rangendo, encostando no outro, e a ave estava pouco ligando, ela estava alimentando seus filhotinhos debaixo daquele vendaval. E o bichinho abria a boca, ela botava a comida na boca de um, tinha uns 4 ou 5 filhotinhos, passarinhos pequenos, e ela alimentou todos eles. E ele sentiu ali que, no meio de todo o vendaval, daquele problema todo, a ave conseguiu alimentar seus filhotes. Então ele ficou ali, depois encontrou uma caverna, ficou escondido, e ficou admirando aquelas fotos, e ele se alegrou.
falou assim, agora eu vou pintar esse quadro e vou levar essa paz que eu vi aqui para o mundo todo. Então, interessante, irmãos, é assim que o apóstolo Paulo se encontrava. Porque em meio àquela confusão toda, ele dá essa declaração. Em meio daquela confusão, em meio dos discípulos ali da região, julgando ele, os discípulos dissimulando, porque ali primeiro eles queriam convencer que Timóteo, não, esse cara tem que se circuncidar, a lei de Moisés. E Paulo ficou revoltado com aquela situação, porque constrangeu Timóteo. Timóteo era um jovem, que era discípulo de Paulo praticamente, e Paulo passava ensinamentos para ele, mas ele conseguiu ficar constrangido com aquela forçação de barra para ele se circuncidar. Então aqui no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, ele diz, ó, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ali deu essa declaração e ele chama, aqui inclusive reporta lá para Gálatas, Atos capítulo 15, onde houve aquela grande discussão, e aqui ele se aborrece inclusive com Barnabé, que foi levado pela dissimulação de Pedro. Ele vai repreender Pedro, ele não aceita aquilo que os discípulos estão fazendo ali, fala com Pedro, como é que pode você fazer isso, rapaz? Você, como os irmãos não estão aqui, você come, brinca, deve falar uma piadinha e tal com os irmãos que são ali considerados gentios, mas quando chega aquele povo judeu, Pedro começa a dissimular uma santidade que externa. E ali Paulo fica aborrecido. Então nós vivemos nesse mundo de hoje e nós temos visto muito isso acontecer, pessoas que às vezes não respeitam o seu testemunho, pessoas que julgam você por sua aparência, pessoas que às vezes andam debaixo de uma capa de santidade, mas não tem nada, não consegue ter realmente paz, às vezes busca o Senhor dissimulando, fingindo, e não consegue passar uma paz que não tem. Porque nós não tem como nós enganarmos as pessoas por muito tempo, porque a Bíblia diz que nada em oculto que não venha a ser revelado. Então aqui é importante que você possa absorver esse tema de hoje, que ele diz, não é pelo que vivo, mas por quem vivo. Assim como não é pelo que eu faço, mas para quem eu faço. Se nós entendermos que a nossa vida com Cristo, por Cristo e para Cristo, é com Ele, por Ele e para Ele, nós vamos matar o nosso homem velho e não deixar ele atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Porque no mundo, nós teremos aflições, mas ninguém vence a aflição com capa. Nós vencemos aflições com oração, com jejum, buscando o Senhor, testemunhando, e não com capa. Certa feita eu estava num evento de oração, eu tinha tido ali um prejuízo muito grande, que eu havia juntado um significativo valor para comprar um imóvel, e apliquei, assim que eu estava terminando a faculdade em 2001, fui orientado por pessoas de uma empresa que na época estava ali com o nome nos anúncios e tal, que vendia carta de crédito, facilitava a compra de imóvel. E ali eu peguei aquele nome, no último ano da faculdade, em 2001, e levantei a empresa estava toda bonita, nome, uns órgãos de proteção, de seguro, tudo bonito, bem apresentada aquela empresa. Então eu peguei um valor, juntei, peguei mais um empréstimo do banco e apliquei naquela empresa. E após aplicar naquela empresa, eu teria a promessa que meses depois eu estaria recebendo a carta de crédito para comprar um imóvel, que eu já estava até morando nesse imóvel. E ali tive a garantia do presidente da empresa. 6 meses depois, a empresa se evadiu do mercado, levou o dinheiro de muita gente, dentre eles eu. E eu fiquei ali 3 anos e pouco, tentando me recobrar daquela pancada. E os primeiros meses foi difícil. Só a misericórdia que me sustentava. E eu lembro que eu estava um dia num grupo de oração com os irmãos, e fui lá orar, pedindo graça ao Senhor, tentando não deixar aquela mágoa entrar no meu coração, porque foi um prejuízo bom que eu tive.
E aí um dos irmãos, quando acabou a oração, ele falou comigo o seguinte: irmão, vejo que o irmão não tem luta não, né? Eu não entendi a pergunta dele, porque só Deus sabia o que eu estava passando. Que o irmão tá tão gordinho, não tem luta não. Eu olhei para cá daquele irmão e falei assim, não respondi para não ferir, que eu vi que ele tinha dificuldade de entender o evangelho. Eu não respondi, mas eu fiquei pensando naquilo que ele falou. Que então, para mostrar que eu estava passando luto, eu tinha que estar pobre, rasgado e magro. A aparência. Não, o mundo está muito gordinho para quem está passando luto. E só Deus sabia o que eu estava passando naquele momento. A minha esposa e Deus, e alguns irmãos sabiam do prejuízo que eu tive, da dor de cabeça que eu tive. E foram 3 anos e meio para me recuperar, para voltar a poder pensar em juntar outro valor e adquirir outro imóvel. Mas foi difícil. E ali os irmãos julgando que eu estava gordo para quem estava passando luto. Então tem que estar magro, não tem nada contra os magros, mas tem que estar magro, com cara chupada, ali com cara de pobre, fazendo trejeitos, montando uma maquiagem para mostrar que está passando por luta. Não. Então aqui é que o apóstolo Paulo se revolta com essa atitude. Então nessa noite, que você possa, se você de repente foi criticado por alguém, você é julgado no seu modo de ser, aquelas pessoas que passam, você não cumprimenta, não te dão uma boa noite, bom dia. Normalmente entre os cristãos tem aquele cumprimento a paz do Senhor, a pessoa não te dá a paz porque não julga você um cristão. Tem que estar preocupado com como que Deus te vê e não como essa pessoa te vê. Não para de andar porque alguém te julgou, alguém fez uma falsa imagem sua. Não para de caminhar. Busca o Senhor. Porque o inimigo faz muito isso, usar pessoas para te julgar, usa pessoas para te comparar com alguém, usa pessoas que às vezes nunca parou para conversar com você, mas tem uma falsa imagem sua. E muitas das vezes, o primeiro dia que ela conversa, ela fala assim, caramba, eu não sabia que essa pessoa era tão bacana assim. E vai pedir perdão ao Senhor, dizendo, me perdoa, pai, porque eu não sabia que essa pessoa era bacana desse jeito. Porque julgou, porque alguém comentou. Porque algum invejoso comentou. Então, quem poderá parar contra a inveja, irmão? Então, que você possa entender que só vão atirar pedra em árvore que está dando fruto. Então, se alguém já te apedrejou, te caluniou, se alguém tentou te parar na sua caminhada, olhe para o Senhor e faça como o apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte, de nada me sinto culpado, nem por isso eu estou justificado. Quem me julga é o Senhor. Então, você não debaixo de acusação, ande da graça, ande debaixo da graça do Senhor. Não vai parar porque alguém diz que você é feio, que você não canta, que você não prega, que você não sabe evangelizar, que você não sabe falar, que você fala nós vai, nós foi, nós está. Olhe para o Senhor, meu irmão. Dê o teu melhor para Deus. Mesmo que na sua geografia, pessoas julgam ser maior que você. Olhe para o Senhor. Porque a Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 58, diz assim, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor todo o vosso trabalho não é vão. Então não é vão o que você faz para Deus. Não é vão o que você está plantando, semeando na casa do Senhor. Não é vão. Então não pare. Vá em frente, continue glorificando a Deus com a sua vida, porque muitas pessoas têm caído por causa de calúnia. Muitas pessoas têm sido sacrificadas, tendo sua vida espiritual ali apedrejada, esfaqueada, porque as pessoas às vezes não têm disposição para fazer o que você está fazendo, mas sabe te caluniar, para você parar. E muitas das vezes também as pessoas fazem questão de colocar calúnia nos meios de comunicação aí, na mídia social. E uma coisa às vezes que vai te abençoar, a pessoa não coloca. Não curte a matéria sua, a mensagem de uma foto sua, mas calunia o seu nome. Então, que você possa glorificar o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Então, entenda que o que você está fazendo é para Deus. Então, faça o seu melhor para Deus. Porque, como eu disse aqui, não é pelo que eu vivo, mas para quem eu vivo. Não é pelo que eu faço, mas para quem eu faço. Então, que você possa, nessa noite, ter em mente isso, que você está vivendo para Deus. O Senhor te chamou, o Senhor nos chamou e nos deu ali, nos comissionou. Nós temos ali
propósito a cumprir. Então não fuja do teu propósito por causa de intriga. Não fuja do seu propósito por causa de luta. Não fuja do teu propósito porque alguém está te caluniando. Continue caminhando. E Deus vai te dar direção e vai te mostrar que você está no caminho certo. Então que você possa nessa noite, se você de repente está triste num canto é porque alguém te julgou. De repente está triste no seu caminhar porque alguém foi e caluniou você e você não sabe como agir. E muitos falam, não vou mais não, aí não vai um dia, não vai dois, não vai três, daqui a pouco você perde a força para não ir mais, porque você está lutando contra a maré. Então, se o inimigo usou alguém para te parar com calúnias, ora o Senhor. A Bíblia diz que realmente é difícil você enfrentar calúnias se não buscar a Deus, se você não se fortalecer, se não pedir ajuda, pede socorro. Deve ter algum irmão que possa te ajudar, peça socorro. Mas não deixa que essas indiferenças tirem você da casa do Senhor. Certa feita, um pastor, ele estava ali já na igreja no dia de domingo para começar a ceia, ele, sua esposa e seus filhos, a igreja lotada, a igreja muito cheia. E ali, já pronto para começar o culto, ele ali já preparou sua Bíblia, estava com a mensagem pronta, já ia começar a reunião. E quando ia começar, foi no domingo de manhã. Quando aquela reunião ia começar, uma jovem vai e pede a palavra. Eu queria falar aqui, falar algo aqui que está me incomodando. Hoje é dia de ceia, não posso passar essa ceia sem falar o que está acontecendo. E aquela moça não era muito conhecida na igreja, era uma cristã nova naquele ministério. E o pastor ficou sem entender, porque nunca aconteceu isso diante de começar a reunião, dar-se oportunidade para alguém. Era dia de ceia, talvez no meio do culto, se fosse combinado ali, convidaria-se ela, mas a pessoa pegou o microfone e foi falando. E as pessoas ficaram sem entender aquilo. E ali ela pegou o microfone e falou assim, meu bem, eu tenho que falar. Se expressou o pastor desse jeito, embora eu estivesse com a esposa ali, sentada ao seu lado, com os filhos, a pessoa se expressou o pastor desse jeito, meu bem, eu tenho que falar. O pastor ficou sem entender, meu bem, eu não conhecia aquela pessoa, era cristã nova. E ali ela diz, olha, eu tenho que contar, porque hoje é de Santa Ceia, eu não posso tomar essa ceia sem falar essa verdade. Aí, mas o quê? O pessoal fica sem entender. O que essa moça quer falar? O que essa moça quer falar? Aí, ela falou assim, olha, eu e o pastor temos um caso. Aí aquilo foi um balde d'água. Temos um caso e eu não posso tomar essa ceia sem contar o que está acontecendo com a minha vida e com o pastor. Nós nos gostamos, nos amamos, e eu queria contar isso para a igreja hoje. A pastora não sabia onde enfiar a cara. E ali aquela moça continuou falando, olha, ela olhou para a cara da pastora e falou, pastora, vi que eu não estou mentindo, tem uma área íntima do seu esposo e tem um sinal que só a senhora e ele sabem. Ela ficou assim, como é que essa moça sabe disso? E ela falou assim, tem um detalhe. Quando vocês estão assim, no momento íntimo, ele fala assim, assim, isso para você. Aí falou o que ele falava no momento íntimo. Aí que a pastora falou, não é possível, e correu para o escritório com os filhos. E o pastor não sabia o que falar, o que fazer. E aí as pessoas foram levantando uma, acabou a reunião, nem começou. A igreja lotada foi esvaziando-se aos poucos, todos foram embora. E agora ficou o pastor sem saber o que fazer. A sua esposa, a pastora no escritório com as crianças chorando, e aquela mulher pegou e foi embora. A partir daquele dia, aquele ministério acabou. Foi como se tivesse jogado uma bomba de Hiroshima dentro daquela igreja. Acabou. Cada um saiu para um lado, ninguém mais sabia daquele pastor, daquela igreja, daquela família. E aí, a partir daquele dia, o ministério acabou. Calúnia. Passou-se anos. Cerca dos 13 anos depois, isso é um fato, hein? Não é história, isso é um fato. Cerca dos 3 anos depois, eu ouvi uma pastora dando esse testemunho, Paulo. Ela chegou para assumir, ali fazer parte de um ministério de uma determinada igreja, e naquele ministério ali, eles foram convidados um dia de domingo para visitar uma senhora idosa que estava morrendo com câncer. E aí, ela foi, porque só tinha os irmãos, ela foi de mulher com aquele grupo lá visitar aquela senhora com câncer, que iria, antes de morrer, fazer uma declaração. E
como ela não sabia de quem era, de que se tratava, ela foi acompanhar os irmãos para ir só irmão na casa daquela senhora. E chegando lá, entrou junto com os irmãos e tal, a moça estava muito moribunda, estava já a morrer quase. E ela disse, olha, eu não posso morrer sem contar o que está acontecendo. Eu não posso morrer sem contar o mal que eu fiz. As pessoas, o que essa moça quer falar? Ela começou a contar, alguns anos atrás, ela fala a data. Eu acabei com o ministério de um pastor e sua família, acabei com uma igreja com uma mentira que eu falei. Aí as pessoas, ouvindo aquilo, ela continuou falando, olha, aí contou que naquele dia de ceia, ela chegou para o pastor, no meio da igreja ali, e confessou que tinha um caso com o pastor. E ela era nova na igreja, que era uma calúnia. Ela falou assim, como eu fiquei sabendo do sinal que ele tem na parte íntima dele? Eu era faxineira no hospital, e ele chegou para fazer uma operação, e ele estava anestesiado. Ele acabou a cirurgia, e a enfermeira levou ele para a enfermaria. E eu estava fazendo faxina quando eu vi a enfermeira chegando com aquele homem puxado pela maca. Quando ele encostou a maca dentro da sala, e eu fingi que ia varrer ali, e dei aquela entrada furtiva, a enfermeira nem percebeu. Aí eu olhei o rosto dele e reconheci ele estava balbuciando, delirando. E no seu delírio ele falava algumas coisas que ele só falava com a esposa quando estava no particular com ela, no seu momento a dois. E aí ela aproveitou aquilo, levantou o roupão e viu um sinal na parte íntima dele. Então por isso que ela disse na igreja que só ela agora e a esposa sabia daquele sinal íntimo dele e o que ele falava com a esposa no momento íntimo. Então ela usou uma mentira para acabar com o ministério daquele pastor. E ali aquele pastor foi arrasado e foi excluído praticamente do ministério. Ninguém ouviu ele, queria falar, ele queria contar a verdade, pedir ajuda para alguém, contar que ele era inocente. Ninguém acreditou nele. E aqueles anos todinho aquele pastor sumiu, a família foi para um outro lugar, os filhos foram criados longe dele. E aí agora aquele grupo ao ouvir isso, sabiam da história, sabiam do pastor, não sabiam dessa história. E agora a moça morre e eles voltam para a igreja com o pensamento de chegar lá, pegar a credencial daquele pastor, contar para toda a igreja o que aconteceu, a mentira, a calúnia que foi feita com aquele pobre homem. E tinham que procurar esse homem se ele ainda estivesse vivo, que é para se reconciliarem com ele, para o ministério se reconciliar com ele. E essa irmã acompanhou essa comitiva. E ficava vários dias procurando aquele pastor, ele tinha sumido e saiu do circulação. Acabou mesmo o ministério dele. E ali, quando eles conseguem achar o endereço desse pastor, ele estava morando num lugar bem retirado, numa montanha, uma casinha bem humilde. Ali já, quase que já morreu, estava muito idoso, né? Estava idoso e com a mente atacada, porque aquele pensamento, aquela calúnia que fizeram com ele, acabou com ele. E ali os irmãos chegaram, encontraram a casinha dele, e muito envergonhados pelo que fizeram com ele, foram contar para ele o que aconteceu, que a moça, antes de morrer, contou a verdade. Pediram perdão a ele, e ali aquela irmã acompanhando, eles pegam a credencial dele, e fala aqui, pastor, muitas vezes a credencial de volta, se você restituir ao ministério, porque o que fizeram com o senhor foi uma coisa que não tem explicação. O senhor perdoa a gente, queremos que o senhor retorne conosco, só assumir o seu lugar no ministério. Foi uma calúnia que fizeram com o senhor. Aquele homem ficou um instante olhando para aquela equipe e ele falou o seguinte: vocês querem que eu volte para o ministério? Acabaram com a minha vida, ninguém quis me ouvir, fui excluído, estou anos morando isolado aqui. Agora vocês querem que eu volte para o ministério? Minha esposa casou com outra pessoa, tem outra família, meus filhos já estão criados. Agora eu pergunto a vocês, vocês não querem me dar a credencial, me levar de volta ao ministério. Mas quem vai recuperar o meu tempo perdido? Quem vai reatar a minha família? Quem vai curar a cicatriz dessa ferida que ficou na minha alma? Pode ir embora, não quero credencial e nem voltar para o ministério. E ali aquele moço ficou ali até a morte. E o resultado daquela mentira foi esse. Uma mulher morre com câncer porque resolveu contar a mentira que ela falou. Ficar de presença todinho com a mente acusada, que é assim que o diabo faz.
E aquele pobre coitado, aquele pastor, perdeu o ministério, perdeu a família, passou anos sendo caluniado. Imagina as pessoas que alguns iriam tomar conhecimento dessa verdade. E aqueles outros que nem nunca souberam, devem até hoje estar acusando aquele homem. Tudo por causa de uma calúnia. Então nós temos que estar orando ao Senhor e vigiando, para que nós também não sejamos vítimas de calúnias como essa. E nem instrumento de calúnia. Porque podemos não ser vítima, mas ser instrumento de calúnia. E isso que o apóstolo Paulo ficou aborrecido de ver. Os irmãos dissimulando. Então, temos que guardar em mente isso. Pelo que nós vivemos? É só para trabalhar, é ganhar dinheiro, ter objetos, ter casa, carro. Trabalhando só para possuir. Nós vivemos uma vida para possuir, ostentar poder, conhecimento, sabedoria. Eu prego melhor que você, eu canto melhor. Eu redijo o texto melhor que você. Você não sabe cantar como eu canto. Você não sabe fazer um acorde como eu faço. Eu tenho mais de estudo do que você. A sua igreja é pequena, a minha igreja é grande. Você vive para isso? Será que é para isso que nós estamos vivendo? Ou nós vivemos somente para essas coisas, ou unicamente para essas coisas, ou vivemos para o Senhor? Então é importante ter analisar isso. Pare nesse momento e pergunte a você mesmo, qual a razão do seu viver? Quem é você? Você descobriu o seu chamado? Porque tem pessoas fazendo um montão de coisa, mas não sabem nem qual o seu chamado. E com isso, quando o diabo vem, ele bate em lugares e situações que ele sabe que vai machucar. Porque a pessoa está com um sentimento ferido, com uma alma que não está cicatrizada, aí ele bate. Porque a pessoa às vezes tem dúvida. Não sei fazer nada na casa do Senhor. E quer fazer tudo, atrapalha quem tem chamado para aquela área. Aí entra no ministério, do outro ministério, no departamento, no trabalho, que é a vaga do colega. Se é uma função de chefia, quer tomar a vaga do outro chefe. Porque não descobriu para que foi chamado. Não descobriu qual o motivo do seu viver. Não descobriu, então não fez essa pergunta ainda aqui. E não tem essa convicção de que não é pelo que eu vivo, mas para quem eu vivo. Você vive para quem? Para alimentar o seu ego, o seu eu? Ou você vive para a glória de Deus? Temos que ter esse sentimento. Porque se eu vivo para satisfazer o meu eu vou julgar pessoas, eu vou desrespeitar, eu não vou honrar, não vou ter respeito por ninguém. Vão andar quase como aquele juiz que não temia Deus nem temia os homens. Agora, se você entende que você vive para Deus, com Deus e por Deus, então não é porque eu vivo, sim para quem eu vivo. Se você entender isso, as lutas não vão mais te parar. Porque você vai ter convicção que o Senhor vai te sustentar. Você vai ter convicção que no momento da luta, da dificuldade, o Senhor vai ser contigo. Você não vai ficar perdido. Entenda que você precisa entender qual o propósito do seu propósito na obra do Senhor. Já descobriu o seu propósito? Ou viva o leal? Porque tem pessoas que vivem com a multidão. E que se vive com a multidão, qualquer vento de doutrina mexe com essa pessoa, com esse homem, com essa mulher. Porque vai estar sempre andando, levado pela multidão. Quando está só, não conhece Deus sozinho, só conhece Deus no meio do povão. Então, para que você vive? Para quem? É para quê ou para quem você vive? Pastor Antônio, seja bem-vindo na live. Então, entenda isso. Então, não é pelo que você vive, é para quem você vive. É importante entender para quem você vive. Se você entender para quem você vive, você não vai disputar lugar com ninguém. Você não vai só trabalhar para ter. Igual hoje eu estava vendo uma live de um homem muito famoso, muito rico, que tem sido muito comentado na mídia aí, que é o Elon Musk. E ele é muito rico, trilhardário, mas ele disse que ele é um homem só. Então tem pessoas que ela tem na vida, tudo que ela tem é dinheiro, mas paz não tem. Então se você está dentro da casa do Senhor, ou quer se aproximar de Deus, mas não descobriu por que você vive ainda até hoje, você não sabe qual é o teu chamado e não sabe para quem você vive. Porque se você vive para você, está errado. Se você vive só para conquistar, está errado. Porque você vai adquirir tudo e vai sempre ter ausência.
Nós vemos que as pessoas ficam ricas, donas de muitos bens, mas vão vazio na alma, porque não entendeu ainda qual o motivo da sua existência. Foi por isso que Paulo fala com convicção: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está vivendo em você, meu irmão, minha irmã? Ou você é daqueles crentes que são crentes de Nutella, que qualquer coisa te fere, te magoa, qualquer coisa te tira da presença do Senhor, qualquer coisa para o seu caminhar? Que crente é esse? Aí não entende que as nossas lutas não são contra carne e sangue. Nossas lutas são contra demônios, irmão. Nós temos que entender isso, que se entendermos isso, nós não vamos cair mais nas armadilhas de Satanás. Então entenda que você precisa descobrir para quem você vive. E você precisa descobrir que não é pelo que você faz. Não é pelo que você faz. Ah, mas eu faço muita coisa. Eu jogo nas 11 posições. Não é pelo que você faz. Não é. É para quem você faz. Então, se você não entender pelo que você vive, e se você entender que é pelo que você faz, que você é quem é pelo que você faz, meu irmão, você está perdido. Você tem que entender que você vive para alguém, que é o Senhor. Se você não chegar a essa conclusão, você vai sofrer. E se você não entender que não é pelo que você faz, e sim para quem você faz, aí você vai parar de disputar com pessoas, porque você descobriu para quem é. Já descobriu de quem é a obra. Você não vai cair mais nas armadilhas de Satanás. Quantas pessoas estão sem força para orar, sem força para ter comunhão com Deus por causa das acusações do inferno? Entenda que você precisa descobrir, enquanto é tempo, para quem você vive. É para o Senhor? Você precisa descobrir que não é pelo que você faz, mas para quem você faz. Isso faz toda a diferença, irmão. Porque os ataques do diabo, ele vem para nos parar, para nos jogar uma acusação na mente, porque ele é um acusador. Como diz no hebraico, ele é um acusador. Então ele é o pai da mentira. Você não tem como encarar Satanás com suas mentiras se você não tiver na verdade que é o Senhor. Aí você vai entender que as lutas, às vezes, são permitidas para você crescer na fé. Porque Cristo quer entrar no meu e no teu coração, Ele quer viver em nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas se você não entender isso, você nunca vai sentir que Cristo vive em você. Você vai andar igual aquele pintor do início do conto que eu falei. Andando pelo mundo e não sabe o que significa paz. Quantas pessoas nessa hora não estão com a mesma necessidade que você está de recursos, tem dinheiro para comprar quantos carros, quantas casas quiserem, mas ela vai colocar a cabeça no travesseiro e não vai ter paz. Às vezes você não tem nada disso, mas você bota a cabeça no travesseiro e consegue dormir. Então você tem que entender que é importante você buscar o Senhor. Buscar o Senhor e se apresentar a esse Deus. E se identificar com esse Deus. Porque a Bíblia diz: chegai-vos a mim, que eu chegarei para vós. Então que você possa, nesse momento, você buscar Deus a ponto de você encontrar com esse Deus. Buscar a ponto de você ter um relacionamento sério, você e esse Deus. Aí você vai descobrir que Deus, ele é um espírito. Você vai encontrar com esse Deus em espírito e em verdade. Mas tem que dar lugar para ele habitar na sua vida. Aí você não vai disputar mais lugar com ninguém, posição com ninguém. E o que vai vir às suas mãos na sua vida vai ser suficiente para você. A Bíblia diz que nós temos que deixar que cada dia aconteça o seu mal. Temos que viver uma vida de planejando somente em ter coisas. Quantos estão brigando e correndo atrás da riqueza agora? E se perdendo? Quantos? Porque não entendeu, ainda não entendeu que nós vivemos para o Senhor. Nós fomos chamados para um propósito com o Senhor. Por isso que o tema nessa noite é esse. Não é pelo que eu vivo, mas para quem eu vivo. Não é pelo que eu faço, mas para quem eu faço. Se você entender isso, o diabo não te derruba mais. Porque você vai entender que você vive
para o Senhor. Que o que você faz é para engrandecer o nome do Senhor. Foi como João falou, João que foi uma referência antes de Jesus nascer, alguns meses mais novos, mais velho que o Senhor, ele veio preparando o caminho para o Senhor. E ali o diabo, como sempre, quer levar a gente a nos exaltarmos, para pensar que somos alguma coisa. Eles querem ali exaltar João, mexer com o ego de João. Ele fala, não, eu sou a voz que clamo no deserto. É importante que ele cresça e eu diminua. Que você possa no teu coração ter esse entendimento, que é importante que o nome do Senhor cresça na sua vida, mas que você diminua. Porque caso contrário, o inimigo vai achar uma situação na sua vida que vai te matar com elogio. Ele vai elogiar e vai te derrubar se você não tiver cuidado. Boa noite, graça e paz, irmão Diomédio. Seja bem-vindo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes não temos estruturas para sermos elogiados. Não temos estruturas para poder encarar Satanás com seus ardis. Porque nós vivemos uma vida, às vezes, de ilusão. Só pensando em ter, só pensando em possuir, em conquistar. Mas não entende que nós precisamos crescer em graça e no conhecimento. É nos identificarmos com o Senhor. É entender que nós somos mordomos. Quem vive em mordomia não é dono, nós somos mordomos. Nem a vida é nossa. Ah, a pessoa diz, não, eu sou dono de mim. Não, nem a vida é nossa. Tudo na nossa vida pertence ao Senhor. Então não deixe o diabo te enganar, fazendo você pensar em alguma coisa. Porque o que acontece? Nós temos visto aí no caminhar da vida, como você tem caído, porque tem sido enganado por Satanás. Porque Deus, na sua misericórdia, pega alguém, conduz para a vitrine, como? Leva só para aquele nome, como é um ditado que tem no nosso meio, né? Só para o nome daquela pessoa, e aquela pessoa começa a pensar que é alguma coisa. Esquece que o dono da obra é o Senhor. Aí não vai falar como Paulo, que era escravo do Senhor em amor. Aí a pessoa começa a tentar levar o evangelho por um lado que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Aí o diabo vai tripudiar, porque vai deixar a pessoa crescer para uma certa altura, para quando ele ser derrubado, ele levar um montão com ele. De repente, alguém está nos ouvindo agora, está num canto porque se decepcionou, começou achando que era na força do braço e agora caiu no estado natural. Porque ele leva uma pancada da vida, aí é permitido até que venha uma decepção para a pessoa acordar. E é bom que isso aconteça enquanto é tempo, enquanto estamos no caminho. Então não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo atacar a sua vida com mentiras, fazendo você comparar o seu ministério com outro ministério, comparar a sua vida com outro. Não. Viva a sua vida com o Senhor. Eu sempre digo na igreja o seguinte, somos aí a média de 215 milhões de brasileiros, mas cada um tem uma digital diferente. Ninguém tem, as digitais não se repetem, nem no Brasil, nem no mundo. Então é que nós possamos entender dessa forma. Aí nós seremos atacados, ou melhor, enganados por Satanás. Por isso que nesse versículo aqui, eu amo quando Paulo diz que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, ele vive na fé do Senhor. Que assim mesmo morreu e se entregou por ele. Então, o apóstolo Paulo ele é enfático, porque ele estava vendo ali os irmãos disputando, fingindo, usando capa, usando máscara. E ali Paulo se revolta com isso e chama a atenção com muita autoridade. Lá no capítulo 15 de Atos, você vê quando fala que, ali no rito mosaico, naquela discussão que teve, e aqui em Gálatas, Paulo fala com Pedro, que não entendia por que ele estava vivendo assim. Quando estava sozinho com os gentios, brincava, como eu falei, devia ter uma piadinha, uma brincadeira, Pedro era aquela pessoa extrovertida, né? Mas quando chegava o povo antigo da igreja, o judeu, aí Pedro se fechava e começava a viver e se afastava do povo que eles chamavam gentil. Aí dissimulava. E era tão forte a dissimulação, imagina, é tão forte a dissimulação que até Barnabé foi convencido. E agora começa a querer pegar no pé de Timóteo para batizar Timóteo. Estava ali Barnabé, Timóteo, Tito e Paulo. E aí Paulo vai e se revolta contra isso e chama a atenção da igreja.
Então não deixa, irmão, não crie inimizade por causa de julgamento. Nós não fomos chamados para ser juiz, fomos chamados para ser ovelhas. Não deixe que o seu julgamento afaste pessoas do Evangelho. Não deixe que o teu julgamento tire pessoas que estavam caminhando, porque nem todo mundo tem a fé no mesmo nível. Tanto que a Bíblia diz que é há vaso de barro, vários tipos de vaso, de ouro, de prata. Nem é que esteja dando, não é que esteja ali exaltando, não, é a Bíblia quem afirma isso. Só que às vezes é conversada com uma pessoa que às vezes até nova no Evangelho, ou tem até um tempo, mas não teve um amadurecimento. Como o apóstolo Paulo disse que era bom que pudéssemos comer comida sólida, mas ainda estamos alimentados com leite. Então tem muitas pessoas que têm um tempo no Evangelho, e como o Evangelho não é NPS, não é por tempo de casa, é por crescimento espiritual. Por isso tem pessoas que chegam novas e começam a buscar Deus com fome e com sede. É igual aquela pessoa que chega na empresa, mas tem vontade de aprender. Chega ali, faz uma coisa, faz outra, pede para fazer uma coisa, ele tá pronto, pede para fazer um serão e faz um serão, e pede para... tira do foco da função dele, ele ajuda em outra área, limpa, faz uma faxina, limpa o local. Essa pessoa é observada. Aí de repente essa pessoa é honrada e aquele irmão que está mais tempo na empresa não recebe honra. Aí de repente, tempos depois, pensa no encarregado, no chefe de equipe, e olha aquela pessoa que chegou ali cheia de gás, versátil, que soma com o grupo. Chama-se aquela pessoa, assim como também pode ser no departamento de uma igreja, chama-se aquela pessoa, convida ela, e aí a pessoa que tem facilidade em pegar os conteúdos. Aí aquela pessoa que está mais velha ali, que nunca se esforçou para aprender, nunca se esforçou para identificar-se com a empresa. Tem aquele pensamento, não finge que me paga, eu finge que trabalho. Aí quando chega alguém interessado, a pessoa se fecha e quer derrubar aquela pessoa. E às vezes com fingimento, com falsidade, com mentira. Por quê? Não se preocupou em crescer. Mas na hora que a pessoa vem a honra, quer honra. A mesma coisa pode acontecer nos ministérios pela vida fora. Então que nós não sejamos pessoas assim. Que não sejamos pessoas que o Espírito Santo vai ver acusação na nossa vida. Vai haver erro na nossa vida, que às vezes estamos vivendo de máscara na casa do Senhor, só que Deus nos conhece. Então vamos andar em amor. Se é para amar o irmão, é amado de verdade, não é amado da boca para fora. Vamos honrar os irmãos, a igreja do Senhor, vamos dar honra, porque aí Deus vai também nos honrar. Não é que estejam brigando para ser honrados, mas não. É que diz, tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, se você está brigando para ser amado, ame primeiro. Se está brigando para ser respeitado, aprenda a respeitar. Como podemos dar uma coisa que nós não temos? Às vezes o irmãozinho chega atrasado na igreja, que mete o mais e também chega. Então, o que nós possamos fazer a nossa parte, não é cobrar de quem não faz, não. Como é que Deus vai nos encher se Ele não está tendo lugar no nosso coração? Como essa música diz, Cristo vive em mim, Ele quer habitar, Ele quer viver dentro dos nossos templos, que somos nós. Mas o que acontece? Às vezes nós não entendemos dessa forma. Eu sempre digo aos irmãos da igreja o seguinte, temos que ter muito cuidado, que nós somos a carta aberta, a Bíblia, que muitas pessoas aqui fora não têm força para ler. Às vezes está lendo a nossa vida e você às vezes não sabe, está dando mau testemunho, está dando mau exemplo, e muitas das vezes você está recebendo funções e cargos, e não entende, se você cair, você vai derrubar muita gente que está olhando para você. Então nós precisamos entender dessa forma. E precisamos realmente, a cada dia, crucificar o nosso velho homem. Porque só assim iremos nos identificar com o Senhor. Porque o Evangelho não tem super-homem, não tem bate-guerra, não. Tem homens carentes de misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que os homens do passado eram homens como nós, que sentiam fome, dor, tristeza, alegria. Tinham carência como nós temos hoje, porque o Evangelho não é feito de super-homens. O Evangelho não é feito de, eu sou tão forte que as lutas não me param. Não, meu irmão, você tem que clamar a misericórdia do Senhor e andar uma vida em que você dependa de Deus. Porque nossos inimigos, o diabo não sente fome, não chora, o diabo não sente dor, mas nós sentimos. Nós sentimos dificuldade, frio, fome. Nós temos sentimentos. Então, por isso que nós que lutamos contra demônios, temos que entender que temos que nos guardar, nos resguardar
e buscar o Senhor de maneira que nós possamos ser revestidos pelo Senhor. Que o Senhor nos deu uma promessa ali em Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então o Senhor já nos revestiu, já nos deu graça, o Senhor já nos outorgou essa autoridade. Então não podemos usar essa autoridade para libertinagem. Temos que buscar a Deus e fazer a vontade do Senhor, mas entender que o Senhor nos delegou a autoridade. Então temos que amar como o Senhor ama. Sempre digo que forte não é o que dá soco na mesa, forte não é o que fala mais alto, forte é o que se quebranta. Forte é o que sabe perdoar. Eu não perdoo porque eu me fizeram mal. Eu não senti no coração. Não, mas estou sentindo no coração, não vai perdoar nunca. Porque isso é uma decisão, é uma atitude. Boa noite, graça e paz, irmão Zé, seja bem-vindo. Então, perdoar é uma atitude. Ninguém perdoa porque é bom. Ninguém perdoa porque, não, sou cheio da graça, sou cheio do Espírito Santo. Não, nós perdoamos, tem que ter sabedoria, porque o perdão é uma questão de atitude. A gente perdoa, não é porque o coração falou, sentindo no coração, não, nós te perdoamos, é porque nós temos a sabedoria do Espírito. Então não espere sentir essa graça para perdoar. Perdoa mesmo sem sentir nada. Mesmo sem sentir nada, nenhum arrepio, nenhum calafrio, perdoe. Aí você vai realmente atuar como o apóstolo Paulo disse, escravo no Senhor em amor. Desde que te chama de bobo, de boba, desde que você é um quadrado, que você não é um zero à esquerda, problema. O que o apóstolo Paulo disse? De nada me sinto culpado, nem por isso estou justificado, quem me julga é o Senhor. Continue caminhando, meu irmão. Continue caminhando, minha irmã. Porque muitos têm parado pelo caminho afora, porque estão escutando as mentiras do diabo. Muitos se aproximam como irmão, te tiram da presença. Como aqui o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas 2, a briga dele era essa. Porque os irmãos estavam dissimulando ali e levando pessoas sérias como Timóteo, como Tito e o próprio Barnabé. Barnabé estava sendo convencido pela dissimulação de Pedro. Aí Paulo se revolta e chama a atenção. Pedro, como é que você faz isso, Pedro? Como é que você finge assim? Você no meio do gentio? Você age como gentio. Quando chegam os judeus aqui, aí você vai e sai de perto, começa a julgar o povo. Então Paulo chamou a atenção. Então que nós possamos viver uma vida que não sejamos pegos nessas inflações, irmão. Que você possa verdadeiramente encontrar alguém, abençoar aquele alguém. Não é do meu ministério, o evangelho não tem bandeira, irmão. A igreja não é de vender bandeira de ministério. Dá uma parte do seu irmão, dá um abraço, cumprimenta o irmão, a irmã. Né? Dá um oi, depois daquele irmão vai na sua igreja fazer uma visita, fica com vergonha, porque passa todo dia. Não cumprimenta porque julga o irmão, julga a irmã. Entendo que vem as nossas vidas, irmão, é resultado do que nós plantamos. Aí nós vamos colher o fruto do que nós plantamos. Então que você possa nessa noite entender dessa forma. E não vá parar porque estão te acusando. Alguém às vezes faz uma trairagem para tirar você do chamado do ministério, do departamento. Já houve comigo isso, com minha esposa. Alguém arma uma cilada e às vezes esquece que está na presença do dono da obra, te calunia para tirar da função. Por quê? Você não quer pagar o preço que você pagou, mas quer ocupar o seu espaço. Muitas das vezes, tem pessoas que ficam tristes, não é porque está tendo insucesso. Ficam tristes não é porque a sua oração não é respondida, não é porque está com necessidade de 1000, não. Você fica triste porque você está dando certo. Às vezes fica magoada, ressentida, para de dormir, para de comer. Não é porque a vida dele ou dela está arrasada, não. É porque a sua está dando certo. Então, muitas das vezes a sua felicidade é a tristeza de outro. Mas você vai fazer que vai parar por causa disso? Continua caminhando e olha para essa pessoa. Mas não vai caluniar, não vai tratar com indiferença, porque é uma alma igual a sua. Carente também de misericórdia e graça. Vamos orar daqui a pouco, mas entenda. Davi, ele estava em preparação, porque ele foi ungido pelo Senhor para assumir o reinado, só que ele não tinha condições ainda de assumir. Ele tinha unção de rei, mas podia sentar na cadeira ainda. Muitas das vezes acontece conosco isso. Deus nos separou com uma grande obra, mas estamos no processo, estamos caminhando. E cada dia recebendo graça a favor de Deus, sendo fortalecido, Shekinah vem sobre nós e nos reverte.
Aquilo que ontem era tropeço, a gente consegue, hoje já está passando por cima, e olha para trás e fala, caramba, como é que Deus está me conduzindo? E vai dando graça, glória a Deus, e vai vencendo. Porque nós estamos num processo. Salvação não há, a santificação é um processo. Então o que acontece? Não estamos, às vezes não estamos vendo isso acontecer, mas o Senhor está vendo. Aí o que acontece? O diabo vai e cria uma cilada para te derrubar e me derrubar. Porque esses são os nossos inimigos que usam pessoas, são demônios. Para que você possa entender que a nossa luta não é carne e sangue, continua caminhando, não pare porque alguém parou. E nem pare porque alguém lançou um tropeço. Alguém vem, vamos orar pelo irmão fulano, pela irmã fulano, porque ó, tá só para oração, tá? Eles estão se separando, meu irmão. Sai. Não se junte. Cumprimente essa pessoa, mas não precisa juntar com essa pessoa, porque até quer te levar para o buraco. Quer te tirar da presença do Senhor. Então não importa. Não entre em situações que você vê que não tem comunhão do Espírito Santo. Não tem respaldo do Espírito, foge, irmão. Porque senão você vai acontecer o quê? Ser tirado da presença de Deus, como o inimigo estava usando ali os próprios irmãos para acabar com a comunhão da igreja ali, e que incomodou Paulo. Então que você possa nessa noite, vamos orar nesse sentido. De repente você foi caluniado, você está triste, de repente alguém levantou uma afronta contra você, contra a sua família, seu ministério, contra a sua... Busque a Deus nesse momento. Eu conheço pessoas que foram tiradas do ministério por causa de calúnia. Além desse fato que eu contei de testemunho, conheço outras pessoas. E aí a Bíblia diz que nós temos que estar pronto para o dia mau. Às vezes nós buscamos agradar pessoas, mostrar os nossos dons e esquecemos de comer uma comida sólida espiritualmente. É quando vem um dia mau, nós somos prontos. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 12, 13, que devemos estar preparados para o dia mau, porque o dia mau vem para todo mundo. Pode ser bonito, bonita, preto, branco, amarelo, chinês, coreano, não importa. O dia mau bate na porta de todo mundo. Então Paulo nos diz que devemos estar prontos para o dia mau. Então, se você nesta noite passa por uma situação dessa, ou conhece alguém que está passando por isso, que você possa guardar essa palavra e entender que não é pelo que vivo, mas para quem vivo. Não é pelo que eu faço, mas para quem eu faço. A partir do momento que entendemos isso, eu sempre digo aos irmãos o seguinte: quando descobrimos quem somos em Deus, tudo muda. Quando descobrimos de quem somos filhos, tudo muda. Quando descobrimos das promessas que Deus tem para as nossas vidas, paramos de trabalhar, de agir no ativismo, paramos de nos preocupar com coisas e começamos a valorizar pessoas. E entendemos qual foi o nosso chamado. Vamos orar nesse instante. Que a partir dessa noite, se é que você está triste com alguma situação, que Cristo possa derramar graça sobre você. Amém? Vamos estar orando. Se você lembrar de alguém que está parado num canto por causa de uma calúnia, de uma afronta, de um problema qualquer, coloque essa pessoa na mão do Senhor. Coloque essa pessoa na mão do Senhor. Porque você vai ver na condução, nas ruas, pessoas que às vezes estão de cabeça baixa, triste. Só a pessoa que sabe. Que às vezes foi uma palavra que ouviu. Tem palavras que ferem mais do que um punhal. Quantos feridos estão à beira das estradas? Quantos feridos por palavras, às vezes que tem até autoridade sobre ele. Ele recebeu aquela palavra, e a palavra veio com peso espiritual, a pessoa vai para as drogas, vai para a prostituição. Como eu falei, Davi, ele estava um chamado de unção de rei. Mas ele não tinha condição de assumir a cadeira de rei ainda. Então ele passou quase 17 anos ali, sendo provado em várias situações, até que ele pôde assumir o reinado após a morte de Saul. Mas por 2 vezes, ele esteve na caverna onde estava Saul com os soldados para prender, ele fugindo com seus homens, e teve Saul nas mãos para matar. E os homens de Davi falando: olha, aí, como é que Deus é bom, mandou teu inimigo na tua presença para você tirar a vida dele. Davi na primeira vez foi, pegou a moringa de água, onde Saul pegou no sono com seus soldados, e ali Davi pegou a moringa e realmente a carne só tem em matar o rei Saul. Mas aí o coração dele se arrependeu, ele pega a botija de água, desce, e de lá de baixo ele grita: meu Senhor, estive aí que poupei sua vida. E Saul duvida, cheio de soldados, só todo mundo dormiu.
Aí quando ele mostrou aquilo que eu peguei do Senhor. Aí ele viu que ele, meu filho. Aí, ao remorso abate Saul, Davi falou assim, não, se quiser fazer, quem faça que seja Deus, né? Quem sou eu para levantar minha mão contra o ungido do Senhor? Aí foi passando o tempo, novamente a carne fala, né? Novamente Saul sai em busca para matar Davi e entra na caverna novamente. A Bíblia diz que vai aliviar o ventre. E tá Davi lá dentro, só que o Saul não viu. E novamente os homens de Davi falaram, e Deus não trouxe o inimigo nas suas mãos. Davi parte para cima de Saul, que estava lá adormecido, corta a orla do seu vestido, do seu manto, ele corta um pedaço da orla e desce com ela. E ele no coração pensava isso, quem sou eu para levantar minha mão contra o ungido do Senhor? Que Deus o faça. E realmente, mais à frente, Saul morre porque pula sobre a espada no meio da guerra, morre Jonatas, Saul, todo o seu exército, e aí Davi é nomeado rei e sobe a cadeira no templo do Senhor. Então não adianta caluniarmos, tentar derrubar alguém para tirar, assumir a posição, porque é fora de tempo. E a Bíblia diz que para todas as coisas, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, para todas as coisas há um tempo determinado pelo Senhor no céu e na terra. Então tudo tem um tempo. E não ouço também mentira do diabo dizendo que você está fora, porque não está no tempo, irmão. Continua caminhando, a tua hora vai chegar. Continue buscando o Senhor, a sua hora vai chegar. Aí Deus vai te honrar, porque no tempo do Senhor as coisas acontecem, porque Ele é que opera o querer e o efetuar. Ok? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos buscar a face do Senhor. E com certeza, irmão, se você está até agora nessa live, é porque Deus tem graça para a sua vida. Deus quer te renovar. Para você entender que não é pelo que você vive, não é pelo que nós vivemos, mas para quem nós vivemos. Que não é pelo que nós fazemos, não são as obras, mas para quem eu faço. Aí tem outro peso quando eu faço alguma coisa sabendo que é para Ele. Tem outro peso quando eu descubro que o meu viver é dEle, e é para Ele. Cumprir um propósito dEle. É diferente, né? Aí você não vai dar mais ouvido para Satanás, ok? Vamos orar nesse instante. Buscar a face do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento te damos graça por essa palavra, Senhor. Te damos graça porque nós temos reconhecemos que o Senhor que nos chamou, Pai. A palavra de Jeremias, ali 1:5, que antes de formar no ventre, só nos conheceu, nos comissionou e nos deu a nação do profeta. E nós entendemos, ó Pai, a partir da Tua palavra, que nós somos mordomos do Senhor. Não somos donos da obra. Tudo que vem às nossas mãos é debaixo, Pai, de uma unção de mordomia, Senhor. É o Senhor que dá os talentos para nós granjearmos, para nós multiplicarmos, ó Deus. E o Senhor não nos permite enterrar os talentos. E quantas pessoas nesta hora, Pai, têm enterrado os talentos, ó Deus, porque foi acusado, caluniado, ou então começou de uma forma errada, Senhor. Começou achando que é uma pessoa que tem um domínio de tudo, que sabia fazer tudo melhor do que os outros, e depois é decepcionado, Pai, quando cai na realidade. Quantos param, Senhor, ao descobrir, Senhor, que é falho também? Quantos param porque muitas das vezes aquelas coisas que ele fazia lá no início, depois de um certo tempo, por um descuido, por falta de vigilância, volta a fazer e pensa que não valeu a pena ter esse tempo todo e voltar aqueles erros do passado. E com isso, Pai, entra debaixo de uma acusação, como Adão e Eva, fogem do local da promessa, do local da bênção, Senhor. Mas nesta noite, Pai, eu não sei se tem algum irmão ou irmã nos ouvindo, Pai, talvez com uma mágoa no coração, um ressentimento, alguém caluniou, eu não sei, o Senhor sabe. Mas eu te peço, Pai, assim como eu peço para a minha casa, eu peço para esse irmão, para essa irmã, onde quer que eu esteja nesse momento, cobre com a Tua graça, Senhor, cura as feridas, ó Deus. A palavra diz que é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que um coração ofendido. Então nessa noite, Pai, assim como o apóstolo Paulo ficou ofendido com aquela palavra, aquela dissimulação de Pedro, dos discípulos, ó Senhor, talvez alguém esteja também agora magoado, entristecido, querendo até parar, porque alguém que confiava no decepcionou. Talvez alguém esteja agora pensando em mudar de ministério, não sabendo que se pode mudar para onde for, mas se não tiver curado, curada, o mal vai junto, Pai, porque em um dado momento não passou por aquele pré-requisito, lá na frente vai ser cobrado de novo. Que o Espírito Santo nos leva para situações como levou Jesus para o deserto, em Mateus 4, para nos preparar, Senhor. Então o Senhor não leva a gente para o deserto porque nos odeia, não,
É para nós nos conhecermos naquele deserto, Senhor. Porque o deserto é a chave de milagre. O deserto, o vale, é preparação para o milagre. Só que às vezes a pessoa não entende assim, porque não se fortaleceu no espírito e acha que o Senhor é mau, só atende a fulano e fulano não atende a ele ou a ela. Mas nesta noite, Deus, eu peço por essa pessoa, peço por esse casamento, ó Deus, talvez estão agindo em incompatibilidade, não tem mais comunhão um com o outro. Quantos estão na igreja, às vezes, de aparência, mas nem intimidade, não se respeitam, Pai, não se amam mais. Começam a viver uma vida odiosa, Pai, até dando mau testemunho para os filhos. Mas nesta noite, que esse Espírito, ó Deus, que está perturbando esse casal, caia por terra nessa noite, que haja libertação verdadeiramente, renova os sentimentos, ó Deus, dai pensamentos do Teu Espírito Santo, Pai, dai sabedoria para esse casal, toma nas suas mãos também esse líder ministerial que está fraco, quer parar por causa de acusação, por causa de julgamento, ó Deus, porque não está entendendo, Senhor, por não entender, Pai, pensa que a melhor coisa é parar. E quantos vêm de prédio de igreja, com banco, com caixa de som, porque a luta é muito grande, porque a pessoa não se preparou para o dia mau, não entende, Pai, que quanto mais é dado, mais é requerido, Senhor. Porque a Tua palavra diz, ao que tem lhe será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E às vezes a pessoa não entende dessa forma. Então nessa noite, Deus, reverte esse homem, reverte essa mulher, toma esse casamento, toma esse ministério, Pai. Toma essa pessoa que está no relento, talvez chorando porque saiu em busca de emprego e não teve uma porta aberta. Pai, marca essa pessoa com milagre nessa noite, que ele possa amanhã um telefonema, um contato, com a porta de emprego se abra, Senhor. Toma esse processo na justiça, meu Deus. Glorifica o Teu nome nesta hora. Toma essa pessoa, Pai, que talvez em casa perdeu um parente que foi embora, o esposo foi embora, ou a esposa, ou os filhos, ó Deus, por causa de confusão, de discussão, de ciúme, Pai, de disputa. Mas nessa noite, que esses demônios caiam por terra, porque as pessoas não entendem, Pai, que os demônios atuam nos lugares celestiais. E a pessoa às vezes começa a brigar um com o outro, discutir, porque não entende que tem um demônio naquela situação. Não é ele contra ela, e sim demônios usando aquela situação. Mas nessa noite, dai sabedoria, Pai. Dai sabedoria a esse casal, a essa família, que essa noite seja uma noite diferenciada, meu Deus. Que possa a paz do Senhor reinar nesse lar. Que a pessoa possa também, como esse cântico diz, Cristo vive em mim, toma nas suas mãos. Toma essa irmã Rosângela, Pai, ali, que chega também nessa live agora, abençoa tremendamente, meu Deus. Toma a sua casa, aquele seu local onde ela está agora. Toma a sua prima, Senhor. Eu oro agora pela Maria Lúcia Pereira dos Santos, está para colocar um catéter no coração, meu Deus. Toma nas suas mãos. Toma também o Gilberto, que ficou de fazer cirurgia na perna hoje, pelo aquele acidente que teve, Pai. Senhor, toma, se foi feita a cirurgia no dia de hoje, Pai, que possa ser ali, se eu derramar graça e a cura possa acontecer. Se não foi, Pai, que o Senhor possa operar um milagre na vida dele, Pai. Toma nas suas mãos a nossa irmã Keila, Senhor, que está aguardando agora uma resposta do médico dos exames que fez. Toma Elimar, seu esposo, marca nessa noite, Pai, cada uma dessas vidas anotadas aqui nesse papel. Visita agora aqueles que estão agora em cima de um leito de enfermidade, meu Deus. Tua palavra diz que é médico dos médicos, ó Deus. Cobre com a Tua graça nesse momento. Temos médicos, enfermeiros, o leito. Pai, que Tu possa manifestar Teu poder naquele lugar, onde eu vejo agora o enfermo sofrendo com dores, ó Deus. Que está agora nos aparelhos, ó Pai. Talvez alguém agora fazendo hemodiálise, Pai. Alguém agora com os aparelhos ligados, quase nas últimas, Pai. Quase na eutanásia, Senhor. Opera um milagre. Tu és Deus de vida, Senhor. Toma nas suas mãos. Eu oro por esse país, meu Deus, que haja cura para esta terra, para essa nação. Tua palavra de que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então toma nas suas mãos. Que o Senhor possa dar continuidade ao que o Senhor está fazendo. Porque nós temos que aqueles que vivem pela fé têm visto a Tua mão, Senhor, atuando sobre esta nação. Continua, meu Pai, glorifica o Teu nome no meio desta nação. Toma também os países onde agora há missionários do Senhor. E aí está vendo guerra, morte, fome, terremoto, enchente. Toma ali o Irã, toma a Palestina como um todo, toma Israel, meu Deus. Derrama da Tua graça ali, que aquela guerra, Pai, você pode glorificar o Teu nome nessa situação, que possa a Sua vontade ser feita nessas nações, ó Deus. Toma a África, os irmãos da África, aqueles eventos ali, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, visita nessa noite. Cada irmão que está agora clamando pelo favor do Senhor, por uma ajuda, por uma graça, Deus. Glorifica o Teu nome e responde essa oração. Senhor, que nessa noite o Senhor venha derramar do Seu bálsamo sobre essas vidas. Os irmãos que estão agora assistindo essa live,
aqueles que vão assistir posteriormente, ó Deus, você venha marcar com um milagre. Nós te pedimos que nós cremos no poder da tua palavra, que diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por essa noite, para que as máscaras caiam por terra, meu Deus, mas que a realidade do teu Espírito se manifeste nas nossas vidas. Possamos viver uma vida transparente, meu Deus, a ponto de, quando formos acusados pelo diabo, nós temos sustentabilidade, Pai, para poder dizer a Ele, como Paulo disse, que nada me sinto culpado, nem por isso sou justificado, quem me julga é o Senhor. Pai amado, abençoe essa vida, onde é que ela esteja agora, onde ele estiver agora, que seja alcançado pelo Senhor, e que essa noite seja uma noite diferenciada, meu Deus. Assim eu entrego nas suas mãos, e nesses últimos dias do mês de abril, que o milagre aconteça, Senhor. Levanta pessoas que possam vir em encontro dessa vida, que esperam uma resposta de alguém, que esperam um documento, Senhor, que esperam uma autorização. Pai, alguém que está com uma crise financeira, que está tendo uma resposta, processo na justiça, nessa noite, envia a resposta, Senhor. Assim nós te pedimos, crendo no teu favor, crendo na tua misericórdia, para ser entregue esse povo nas tuas mãos, e pela fé, eu te agradeço, Pai. Crendo que nessa noite está havendo cura, até essa pessoa que pensava em suicidar, recebeu graça do Senhor. Toma nas suas mãos. Muito obrigado por essa noite de quinta-feira, meu Deus. Continua com as suas mãos, nos dando graça, força, nos sustentando no caminhar. Segura nas nossas mãos, não deixe que nós soltemos, ó Deus, mas segura. Até mesmo esse irmão, que talvez essa irmã que está entrado sentindo fraco ou fraca, mas nessa noite, que ele possa sentir as suas mãos, sustentando as nossas mãos, Deus. E que possa dar novidade de vida, Pai. Então eu profetizo o milagre sobre essas vidas, sobre esses lares, sobre esses ministérios, Deus. Muito obrigado, despede-nos em paz, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Eu queria louvar a Deus por sua vida. Nossa irmã Rosângela Nunes, nossa irmã Rosiane, nosso irmão Diomédio, os irmãos que passaram por essa live. Obrigado pela sua participação. Nós somos uma corrente de elo forte. Podemos estar longe fisicamente, mas no espírito estamos ligados um no outro. E a mensagem é essa: Cristo vive na sua vida, Cristo vive em mim, Cristo vive no meio da igreja. Guarda essa palavra. Não é pelo que vivo, mas para quem eu vivo. Não é pelo que eu faço, mas para quem eu faço. Quando você tiver realmente convicção disso, nada mais vai te parar, você vai glorificar Deus e vai cumprir o seu propósito. Deus te abençoe tremendamente. Tenha um dia de descanso. E que Deus possa, nessa noite ainda, falar conosco em espírito e em verdade. Que Deus seja contigo nessa noite. Muito obrigado. Shalom Adonai. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém.